A paz de Cristo, meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição aqui no CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Meu nome é Ivan Lessa, eu sou diácono da ADVEC e líder da EBD da filial Praça Marco Aurélio. Olha, para mim é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade poder retornar a esse canal e ministrar mais uma preciosa lição para vocês. Eu só posso agradecer a Deus por essa rica oportunidade e também, é claro, ao meu irmão Edivanei pelo convite. Nós estamos já no finalzinho de mais um trimestre, né? Essa é a penúltima lição do ano da revista Lições Bíblicas da CPAD, cujo tema é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 12, que vai falar da coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Que tema, hein? Nosso texto áureo está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 11, que diz assim: E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Já o nosso texto bíblico base encontra-se em Atos capítulo 21, versos do 7 ao 15. Eu não vou fazer a leitura agora porque a gente vai ler daqui a pouquinho ao longo da lição, tá bom? Deixa eu começar essa aula já te fazendo uma pergunta cabulosa. Seja sincero, você tem medo da morte? Tchan, essa é aquela hora que toca aquela música de efeito, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, está amarrado, para com isso, troca de assunto. Existem, várias pesquisas na internet que tentam apresentar quais são os maiores medos da humanidade. Muitas falam que é o medo de falar em público, outras falam no medo da solidão e até mesmo o medo de cobras e aranhas. Mas há um medo que aparece em praticamente todas as pesquisas: o medo da morte. Agora, por que será que, de um modo geral, o ser humano tem tanto medo de morrer? Bom, talvez a resposta seja por causa das incertezas. Como assim, Ivan? Incertezas? O que você quer dizer com isso? Eu posso pensar aqui em pelo menos duas incertezas que podem gerar medo da morte. A primeira é a incerteza sobre o que irá acontecer aqui sem a nossa presença. Oh, meu Deus, eu não posso morrer agora. Eu tenho filhos pequenos, a minha família precisa de mim, eu não posso morrer agora. A segunda é a incerteza sobre o que realmente acontecerá conosco depois que fecharmos os olhos. Será mesmo que eu estou preparado para ir para o céu? Ai, meu Deus, eu não posso morrer agora, não. Não estou pronto para ir para o céu. Será que eu vou? Será que eu não vou? Olha, mesmo que tenhamos a certeza da salvação e de que os nossos entes ficarão bem depois da nossa partida, ainda assim não gostamos muito da ideia de morrer. E isso é natural, afinal, nós somos humanos. Mas Paulo também era um ser humano. E apesar disso, ele demonstra não apenas um despreendimento, mas também uma certeza de que não temer a morte e até mesmo ver a morte por amor a Cristo como uma possibilidade real da caminhada cristã é a condição para vivermos uma vida plena em Cristo. Que isso, Ivan? De onde você tirou isso? Do texto áureo que nós lemos, 2 aos Coríntios 4, 11. E assim, nós que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus. Ele está dizendo que a possibilidade de morrer é uma característica da caminhada cristã. E ele dá a consequência disso para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Olha que interessante, que uma coisa está ligada à outra.
O que ele está dizendo aqui, que a ideia de morrer é a questão da entrega, que ele está entregando a vida por amor a Cristo e ele está disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo morrer. E quando a gente consegue entender isso, que entregar a nossa vida por amor a Cristo é aquilo que devemos fazer, então a vida de Jesus se manifesta na nossa vida natural, na nossa carne, na nossa vida aqui nessa terra. Mas sejamos francos, nenhum de nós quer morrer, não é verdade? Nenhum de nós anseia pela morte. Só que nós não podemos viver nossas vidas amedrontados pela possibilidade de ter que encarar em algum momento. Mas devemos estar preparados, buscando um relacionamento com Deus tão profundo que nos faça enxergar a morte não como o fim da vida, mas como o começo da verdadeira vida. Não é algo que se aprende com facilidade, não é verdade? É por isso que precisamos observar a vida de alguém que entende muito bem desse assunto. Quem? O apóstolo Paulo. E eu quero, nessa lição, falar com vocês sobre apenas 3 pontos, rapidamente, 3 pontos para que nós possamos entender como nós devemos administrar a ideia da morte na nossa vida. Vamos lá. Primeiro ponto é: Paulo tinha consciência de que padecer por Cristo era inevitável. Esse entendimento fica claro já na conversão do apóstolo. Basta você ir lá em Atos 9,16, quando Deus fala com Ananias, lembra? O homem que orou para Paulo para que ele recuperasse a visão? Então, Deus diz para Ananias que Paulo era um vaso escolhido para pregar aos gentios, aos reis e também aos judeus, mas também que ele padeceria por isso. E Paulo tinha isso internalizado de maneira tão forte que quando ele estava lá em Cesareia, que é o nosso texto base da lição, o profeta Ágabo aparece para ele, dizendo que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. Vamos ler aqui Atos 21, agora sim o nosso texto base da nossa lição, diz assim, Atos 21, versículo 7 ao 15. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: "O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios." Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: "Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus." Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: "Que seja feita a vontade do Senhor." Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Qual seria, vamos pensar aqui juntos, qual seria a nossa reação diante da palavra de um profeta usado por Deus para nos alertar sobre um perigo iminente? Certamente a gente ia dar graças a Deus pelo livramento. "Oh Senhor, obrigado Jesus pelo livramento. Não vou mais para Jerusalém, vamos desistir dessa viagem. Tá doido? Deus avisou, Deus falou para não ir, eu não vou." Não é óbvio? Paulo não. Olha, Paulo tinha tanta convicção da importância da sua missão que ele estava disposto até mesmo a morrer por Jesus. E aí eu te faço mais uma pergunta. Você aí que está me ouvindo agora, como anda a tua convicção a respeito da tua missão? Sim, você tem uma missão. Se você é a igreja de Jesus, você tem a missão de promover a reconciliação de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus. E graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho.
coisa que não é possível em muitos países islâmicos e comunistas, por exemplo. O que estamos fazendo com essa liberdade? Hein? O que nós estamos fazendo com a liberdade que temos aqui de poder pregar a palavra do Senhor? Estamos aproveitando cada oportunidade para falar do amor de Cristo, seja numa conversa informal ou mesmo numa rede social, ou estamos estagnados, satisfeitos com a nossa vida cristã, que não salga nada e não ilumina ninguém? Hein? Em nome de Jesus, que não seja necessário que se levante uma perseguição que ameace nossa liberdade e nossas vidas, para que possamos despertar para o cumprimento da nossa real missão aqui nesta terra. Primeiro ponto, então, Paulo tinha consciência de que padecer por Cristo era inevitável. E aí a gente entra no segundo ponto. De onde vinha a coragem de Paulo para enfrentar a morte? Pensa comigo. No primeiro momento, a atitude de Paulo de não querer ouvir a profecia de Ágabo e o apelo dos seus irmãos para que não fosse a Jerusalém poderia soar como teimosia, loucura, intransigência, qualquer coisa nesse sentido. Afinal, pensa, querer caminhar em direção à morte certa não é uma atitude das mais sensatas. Mas como visto no primeiro tópico, Paulo ele tinha tanta convicção da importância da sua missão que ele estava disposto a morrer para cumprir sua missão. Mas de onde vinha tamanha coragem? O próprio apóstolo Paulo responde, lá em Atos capítulo 20, versos 22 e 23, quando ele diz: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Paulo não era um teimoso, um intransigente, um lunático, mas alguém corajoso, não por sua própria natureza, mas pelo Espírito Santo que o impelia, impulsionava, incentivava a seguir em frente. Somente o Espírito Santo pode nos dar a coragem necessária para o cumprimento da nossa missão, mesmo que isso implique em perdas e até mesmo na morte. Isso fica evidente não apenas na vida de Paulo, mas na de tantos outros mártires, como Tiago, irmão de Jesus, que foi lançado do alto do templo e apedrejado, ainda tomou uma paulada na cabeça antes de morrer. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros crentes que, convictos da sua missão e inspirados pelo Espírito Santo, não tiveram suas vidas por preciosas e se entregaram por amor a Cristo. É o que Paulo diz em Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, talvez aqui esteja o X da questão. Do que você está falando? Que X é esse, Ivan? O humanismo que controla a sociedade e que coloca o homem como centro de tudo, ele nos influencia, ainda que indiretamente, a que consideremos nossas vidas preciosas demais para serem entregues por amor de Cristo. Nós vivemos tão preocupados com o ter que o ser deixou de ser importante. Estamos tão ansiosos para comer o melhor dessa terra, em conquistar, em possuir, que esquecemos que nossas vidas não são mais nossas. Que uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador, estamos crucificados com Ele. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está o segredo de Paulo.
Se sua vida não é preciosa, então não há por que ter medo de perdê-la. Mas o contrário também é verdadeiro. Podemos dizer que a supervalorização que damos à vida aqui nessa terra, em detrimento da vida celeste, é o que nos leva a temer a morte. Essa é para você pensar. Então, primeiro, a gente vê que Paulo tem consciência de que padecer por Cristo é inevitável. Segundo, a gente entende que a coragem de Paulo não vem dele, mas vem do Espírito Santo. E em terceiro, vem uma coisa que é difícil muitas vezes de entender. Nem sempre o Espírito Santo nos leva pelo melhor caminho. Paulo sabia o que encontraria em Jerusalém, e isso não o impediu de seguir em frente. Lá ele foi acusado falsamente de ensinar que os judeus que viviam entre os gentios deveriam abandonar a lei, está lá em Atos 21, 21. Aí Paulo faz um voto, se purifica e ele vai para o templo. E lá no templo ele é arrastado para o lado de fora, espancado pela multidão. E só não foi linchado porque o comandante Lísias mandou tirar ele de lá. Agora preste atenção, porque mesmo nessa situação adversa, ferido, Paulo teve a oportunidade de falar com aquele povo que o espancou. E sabe o que Paulo vai falar? Ele não vai tentar se justificar. Ele vai aproveitar aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Você confere isso lá no capítulo 22 de Atos. Aqui, a gente entende que nem sempre o Espírito Santo nos leva pelo melhor caminho. No entanto, é neste lugar que devemos estar. Deixa eu te perguntar, se hoje você estivesse num leito de hospital, ou talvez você até esteja nesse momento ouvindo esse podcast, está aí deitado numa cama de hospital. E nessa situação o prognóstico não é bom, a situação não é favorável. Como você encararia isso? Você veria como uma punição divina? Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu sou teu servo, eu faço as coisas certas, eu tento da melhor maneira possível, por que é que o Senhor está me castigando, Jesus? Ou veria como um motivo para se sentir abandonado e até mesmo se revoltar contra Deus? Deus se esqueceu de mim. De que me adiantou ser crente esse tempo todo? Deus não me ama mais, me abandonou e agora eu estou sofrendo. Deus esqueceu de mim. Mas existe uma terceira possibilidade. Será que você poderia ver essa situação desfavorável como uma oportunidade de levar o Evangelho a alguém que jamais entraria numa igreja? Alguém que odiasse tantos crentes que nunca colocaria os seus pés numa igreja, mas que Deus quer salvar? Eu não estou dizendo para você que isso é uma coisa fácil de fazer. Não é. É bem difícil. Também não estou dizendo que o Espírito Santo vai te colocar num leito de hospital para que você salve alguém. Não estou dizendo isso também, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que precisamos encarar essas situações como oportunidades de fazer aquilo que a viúva pobre fez. Ofertar quando precisava receber. Não era assim? Ela estava numa situação terrível, numa situação difícil. Ela precisava que alguém a abençoasse, não que ela oferecesse uma oferta. E aos olhos dela e daquelas demais pessoas ao redor, a sua oferta era muito pequena. Mas aos olhos de Deus, a sua oferta era tudo. Deixa eu te contar uma rápida experiência que eu vivi há alguns anos. Meu filho tinha apenas 2 anos e ele ficou internado na UTI de um hospital por 2 semanas com uma pneumonia gravíssima. Ele teve que operar porque deu água na pleura e ele pegou uma bactéria lá, tal da Camarza, e a vida dele ficou em risco. Naquela ocasião, eu e minha esposa estávamos arrasados, tentando entender o porquê daquela situação.
Meu Deus, o que aconteceu? Era exatamente aquelas perguntas que eu fiz em cima. Será que o Senhor nos abandonou? O que houve? Por que estamos aqui? Por que estamos passando por isso? O que está acontecendo? O Senhor não vai agir? Bom, deu entrada lá na UTI uma menina chamada Letícia, ainda me lembro o nome dela. Uma menina de 10 anos. E ela tinha dengue hemorrágica. Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi tantos aparelhos ligados em uma única pessoa. A menina, ela tinha hemorragias por diversas partes do corpo. Logo depois, eu fui para a recepção e lá eu encontrei a mãe da menina. Ela estava arrasada, chorando muito. Eu me levantei, ofereci um lenço de papel e não disse uma palavra. Tem uma coisa que você só aprende se você passar por essa situação. Quem está assim, naquele momento, ele não quer saber de falar, de ouvir perguntas, saber como é que você está, está tudo bem? Não. A pessoa quer silêncio, ela quer ficar quieta. Eu sei porque eu passei por isso. Então o que eu fiz foi entregar o lenço de papel e não disse uma palavra. Deixei ela à vontade. E ela decidiu começar a falar. Então ela me disse que o que o médico disse para ela naquele momento foi estarrecedor. Ele disse que se a menina passasse daquela noite, talvez ela tivesse alguma chance. Naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou mal. Eu preciso de cuidados. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. E o Senhor me bota na minha frente uma mãe que precisa de cuidados. Mas eu fiz isso. Naquele momento, aquela mãe aflita ali no meu caminho, eu sabia que ela precisava de cuidados. E eu cuidei. Eu apresentei para ela a esperança que somente Jesus pode dar. Orei por ela, orei pela pequena Letícia e profetizei que aquela menina sairia andando daquele hospital. Olha, meus irmãos, meu filho teve alta e a menina continuava internada. Umas 2 semanas depois eu tive que retornar ao hospital para pegar um documento. E lá, encontrando com a enfermeira que cuida do meu filho, eu perguntei, e a Letícia? O que aconteceu com ela? E ela me disse, teve alta essa semana, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês, Deus não fez o meu filho ficar doente para que eu fosse cuidar daquela família. Mas Ele me deu uma família para cuidar enquanto meu filho estava doente. Cabia a mim escolher o que fazer. É isso que Deus espera de nós. Uma atitude de entrega quando colocamos a nossa vida à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, independente da circunstância que estamos vivendo. É o que Paulo fez. E Paulo levou isso a um nível tão alto que ele estava disposto a morrer. A morte é o último inimigo a ser vencido. É o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 26. Mas a morte não pode ser vista como um fantasma que assombra os nossos dias, nos tirando a paz e nos imobilizando no reino de Deus. A morte deve ser vista exatamente como ela é, um inimigo que será vencido. Somente quando tivermos a consciência de que temos uma missão, a consciência de que o cumprimento dessa missão implica em sofrimento, em dor, em sacrifício, mas que o Espírito Santo nos dá a coragem para enfrentar qualquer situação adversa, principalmente as situações que Ele mesmo possa nos colocar. Só aí olharemos para a morte, não com medo, mas com coragem para enfrentá-la de frente. E aí, como eu disse no começo, veremos que a morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida que Cristo preparou para nós na glória. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais profundamente ao seu coração e que você possa ter em si a certeza de que Deus tem propósitos grandiosos para a sua vida e que Ele quer te usar de maneira poderosa
e que você não tem que temer a morte, mas tem que viver em novidade de vida, fazendo a vontade do Senhor, sendo um instrumento poderoso, sendo aquilo que Deus te projetou para ser. Deus te abençoe, em nome de Jesus.